Graça, paz e misericórdia, meus queridos irmãos, mais uma vez aqui para nós juntos, mais uma vez comentarmos, falarmos sobre a inerrante palavra de Deus. Agradecendo a você desde já pela oportunidade que você me dá, você nos dá, de estarmos juntos para partilharmos um pouco da palavra de Deus, né? E darmos sequência ao assunto que iniciamos no último vídeo falando sobre casamento. Não é? Começamos e vamos na sequência falarmos ponto a ponto, tópico a tópico, que é importante que você dê sequência de forma organizada e sequenciada, porque a gente vai colocar a numeração. Colocamos no primeiro vídeo, casamento, parte 1. Esse será o segundo vídeo sobre o assunto, onde nós hoje estaremos abordando sobre o segundo ponto desse assunto é Deus fez a mulher por causa do homem. Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Então eu peço a sua atenção, preste bastante atenção, para que você possa entender o contexto do assunto que ora nós estamos abordando, porque às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende ou interpreta outra coisa. Por isso é importante que quando você estiver ouvindo, assistindo este vídeo, você se concentre no que você está ouvindo, não deixe a sua mente viajar e pensar, deixe para pensar, analisar depois que você terminar de ouvir, para que você possa ter o entendimento correto daquilo que nós estamos falando, tá certo? Que Deus te abençoe e vamos lá, mais uma vez aqui, Bíblia na mão, caderno, agenda e se você desejar fazer as suas anotações, tá bom? Nós vamos começar hoje lendo na primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja de Coríntios. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, o capítulo 11, não é? E o versículo 8 e 9, quando a palavra de Deus nos diz: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher foi criada por causa do homem. Tá bom? É assim que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz, a Bíblia, a palavra do Senhor. E aqui, como eu falei no começo, iremos falar hoje, Deus fez a mulher por causa do homem. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora ou adjuntora, dependendo da tradução, que ele seja idônea. Então, quando Deus fez o homem, automaticamente, a princípio, não é? O fez para a glória e honra do seu nome, visando comungar, não é? Se relacionar, porque o nosso Deus é um Deus sociável, amigável. Deus gosta de se relacionar, de conversar, de se socializar, mesmo Deus não precisando nem de mim, nem de você, nem de nenhum ser humano. Deus é um ser amoroso. É tanto que a palavra de Deus nos ensina que, essencialmente, a essência de Deus, ele é amor. 4:8 de 1 João diz que Deus é amor. E ele provou tanto que ele é, na sua essência, amor, que ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz: porque Deus amou e deu o seu único Filho. Então, por aí você entende que amar não é apenas um sentimento abstrato, invisível. Amar é um sentimento que também é concreto, porque você pode sentir, você pode pegar no ser que você ama, não é? E Deus manifestou o seu amor por meio de Jesus. E o amor de Deus pelo homem foi tão grande que Deus não queria apenas que o homem fosse feliz.
Deus queria que o homem fosse mais do que feliz. Que quando Deus fez o homem, como falamos no vídeo anterior, Deus fez o homem e o homem em si já era um ser feliz, realizado, pleno, satisfeito com a vida que tinha recebido. Porém, Deus o queria fazer, o desejou fazer mais feliz do que já era. Então trouxe à existência a mulher, e como nós lemos aqui no texto sagrado, o texto bíblico diz que Deus fez a mulher por causa do homem, não é? E diante disso, Deus deseja tanto a plenitude de nossa felicidade que ampliou, trazendo a nós a bênção de termos uma mulher ao nosso lado. Oh, que coisa maravilhosa é a mulher na vida do homem. E a palavra de Deus diz, se você tiver com a Bíblia, abra aí em Provérbios, capítulo 30, aliás, capítulo 18 do livro de Provérbios e versículo 22. Provérbios 18 e 22. Diz a palavra de Deus: o que acha uma mulher, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. É o que a palavra de Deus diz, que aquele que encontra uma esposa, aquele que encontra uma mulher, encontra o bem do Senhor. E a palavra de Deus ainda ressalta mais ainda, não é? Nós não vamos trazer uma gama de versículos, uma grande quantidade de versículos, mas sempre 2 textos ou 3 textos para validar, autenticar aquilo que a gente está repassando através das Escrituras Sagradas. Ainda no livro de Provérbios, o capítulo 31, versículo 10 ao versículo 12. Provérbios 31, 10 ao 12, que nos diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de joias finas. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então é o que a palavra de Deus diz a respeito da mulher, que ela lhe faz bem, que ela traz o bem ao homem, ao marido. Portanto, ela traz bem ao ambiente da família. Mas você pode perguntar: pastor, eu conheço tantas mulheres que são problema, que são uma dificuldade, que criam situações difíceis, que prejudicam o relacionamento. Eu sei que existe, mas a princípio Deus fez a mulher para o bem do homem. Se existem aquelas que não são o bem para o homem, ou vice-versa, é porque estas estão desvirtuadas da palavra de Deus, estão desvirtuadas das promessas de Deus, estão desvirtuadas dos princípios de Deus e estão desvirtuadas do propósito de Deus para a vida da mulher. Entendeu? Então, diante disso, a mulher ela foi feita por causa do homem, trazendo a memória que falei a princípio, e ela foi dada por Deus para nos beneficiar, nos abençoar. Quando ela não tem essa responsabilidade de ser uma bênção para o homem, para a família, na construção da família, a Bíblia chama ela de tola. Capítulo 14 do livro de Provérbios diz que a mulher sábia, ela edifica, ela faz a casa crescer, ela traz prosperidade, ela traz ordem na casa, ela traz benefícios para a família. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, que a mulher prudente, que a mulher sábia, ela é a coroa do seu marido, ou seja, ela ocupa um lugar de destaque, ela ocupa um lugar de preeminência na família, ela ocupa um lugar de abençoadora, de uma mulher digna de ser respeitada, amada, desejada, tratada
respeitada, querida, de todas as formas, não é? Amada de todas as maneiras, pelas virtudes que tem e acatada, compreendida com as suas falhas. Porque por mais virtuosa que a mulher seja, ela ainda é um ser humano e está sujeito a falhas, a erros, a equívocos, né, no desenrolar, no desenvolver de sua vida familiar. Porque mesmo ela sendo uma mulher virtuosa, ela está passível a cometer equívocos. E aí é que entra a parte do marido, do homem, do sacerdote, do cabeça, não é, que representa Deus dentro da questão da família, o cabeça. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, não é? Fala sobre isso. Então, a resposta de Deus para a mulher, ela é dada através do homem. Quando eu digo resposta de Deus para a mulher, eu estou falando de bênçãos, de todos os benefícios, todos os frutos de amor, de carinho, de afeição, de proteção, de cuidado de Deus para a vida da mulher, ela o recebe através do homem ou do marido. A palavra de Deus diz que o homem é o cabeça, é o sacerdote da casa, o homem é o líder espiritual, o homem é o provedor, é o sustentador, ele é o orientador, ele é o conselheiro da mulher. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 34 e 35, Paulo orienta aos homens da igreja de Coríntios, né, e as mulheres, dizendo que se as mulheres querem aprender alguma coisa, consultem os seus maridos, fazendo ele assim exercer o seu papel de orientador, de cuidador da esposa, da família, né, o líder espiritual. O marido deve ser o incentivador para a sua esposa buscar a Deus, o incentivador da sua esposa para ler a palavra, o incentivador da sua esposa para se envolver nos trabalhos da igreja, o incentivador da sua esposa a cuidar bem dos seus filhos, o incentivador da sua esposa estar sempre junto dele. Porque a partir do momento que há uma união física, essa união também torna-se espiritual, porque a palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Então, quando a palavra de Deus diz que o cuidado do marido com a mulher, no exercício da sua espiritualidade, ela é muito abrangente, porque ele abrange não só as questões espirituais, não palpáveis, mas as questões espirituais palpáveis e concretas, porque o cuidado do marido com a mulher é refletido no comportamento dele com ela, no trato dele com ela, no cuidado dele com ela, no respeito dele para com ela, no carinho, na afetividade, não é? Na honra que ele dá à mulher. A palavra de Deus diz no capítulo 3, versículo 18, olha, versículo 19 de Colossenses. Vamos conferir para não termos dúvida, né? Colossenses, capítulo 3, abra sua Bíblia para conferir, vamos conferir o texto sagrado, Colossenses 3, e versículo 19. Vós, maridos, amai vossas esposas, e não as trateis asperamente. Tem tradução que diz, não as trateis de forma amargosa ou amargurada. Então a palavra de Deus manda que o homem, como representante de Deus dentro do seu lar, trate sua esposa de forma digna, com honra, com respeito, né? Com sacrifício, se sacrificando por ela, procurando fazer por ela, dar a ela o melhor de Deus e o melhor dele próprio. O homem como cabeça,
Ele tem a responsabilidade de cuidar da esposa, de proteger e de amá-la em todos os aspectos. O amor de Cristo se apresenta como um modelo ideal para o amor para o amor do marido pela esposa. Ele é o maior exemplo. A Bíblia diz assim: como Cristo se entregou por ela, vós, maridos, amai vossas mulheres. A palavra de Deus diz na carta do apóstolo Paulo aqui aos Efésios, capítulo 5 de Efésios, versículo 25, capítulo 5, verso 25 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo diz: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui Cristo está falando de entrega, do homem se entregar a ela sem reservas, sem ter outras intenções com outras. Ele pode até encontrar uma mulher mais bonita do que a dele, não é? Porque existem mulheres mais bonitas do que a minha, mas nunca serão igual à minha, não é? Porque a minha é especial. A minha foi preparada, foi separada de Deus para mim. Deus a trouxe a mim. Deus tirou o melhor dele para mim. E com certeza Deus deu o melhor dele a você. E isso deve ser honrado e respeitado, validado na sua vida. Então, quando o apóstolo Paulo diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ele está falando de ágape, do amor ágape, do amor sacrificial, daquele amor que se dá, que se entrega em benefício da mulher amada. Cristo amou a igreja e se deu por ela. Marido, ame sua esposa e se doe por ela, se sacrifique por ela, pelo bem-estar dela. E ainda diz aqui o texto sagrado, no versículo 26 do capítulo 5 de Efésios, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Cristo santifica a igreja por meio da palavra, da ministração da palavra. Jesus diz em João 17:17, que nós já estamos santificados pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Isso mostra também da importância do marido ser um homem dedicado à palavra, a fim de que ele seja um sacerdócio, ou um sacerdote, e exerça o sacerdócio dentro da sua casa, junto à sua esposa. E ele diz no verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A mulher, ela é moldada, ela é modelada pelo homem. Se você deseja uma mulher obediente a Deus, depois a você, submissa a Deus e a você, que cuide dos seus filhos e cuide de você, modele ela a exemplo de Cristo, que Paulo, no início dessas referências, no verso 22, ele diz: vós mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. E o crente é submisso a Cristo, porque Cristo, ele deu o exemplo de entrega. E ele recebe isso de volta. Então, quando o marido dá à mulher a atenção que ela precisa, o valor que ela merece, o carinho que ela necessita, não é? Isso ele tem de volta. Porque aí vem que Cristo fez isso pela igreja e a igreja é apresentada a ele pura, sem mancha, sem mácula, sem nenhum temor, mas com respeito, com reverência. No verso 28 ele diz assim: também os maridos devem amar a sua mulher como exemplo de Cristo, como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo.
E no verso 29 ele diz: porque ninguém jamais aborreceu a própria carne, antes alimenta, cuida dela, como também Cristo o fez com a igreja. Tem tradução que diz como Cristo o faz com a igreja. Então, um exemplo de dedicação que o homem deve dar à mulher, não é? Como citamos no começo, que Deus fez a mulher por causa do homem, para ampliar a felicidade do homem, porque o homem já era feliz. Como eu disse no vídeo anterior, no primeiro vídeo, que duas pessoas elas devem casar-se não para serem felizes, mas para ampliar a sua felicidade. Porque nenhuma pessoa infeliz casando-se vai se tornar feliz, ela vai continuar infeliz. Porque a felicidade não depende do outro ser humano. A felicidade ela está em Deus. E quando você, dentro de uma escala de valor bíblica, dentro de uma escala de valor saudável, você sabe colocar, não é, as coisas no seu devido lugar. Porque na escala de valores, primeiro vem Deus. Depois de Deus, vem você. Depois de você, vem sua família. Depois da sua família, vem a igreja. Porque Deus e você. Porque se você, Deus está acima de todas as coisas. E há o primeiro mandamento, primeiro e maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu ser. Então, quando Deus está em primeiro, você deve estar em segundo. Porque se você está bem com Deus, você estará bem com você. Porque você conhecendo a Deus, você também vai entender quem é você. Você vai saber o seu lugar nessa escala. Deus é Senhor, você é servo. Deus é eterno, você é finito. Deus é ilimitado, você é limitado. Você vai entender que você depende dele para tudo e por tudo. E quando você entender isso, você vai entender e aceitar. Você vai ser um homem feliz, realizado. Porque você saberá viver dentro do contexto daquilo que Deus lhe criou. Depois que você entende isso, é que você pode ter alguém, construir sua família e fazer a mulher entender. E ter esse entendimento para que vocês dois juntos tornem-se uma só carne. E aí vocês poderão ter filhos para terem a mesma forma de vida que vocês. Porque é o propósito de Deus. Uma família feliz, equilibrada, produzir seres humanos felizes e equilibrados. Mas com o pecado, tudo isso foi destruído. Aí veio a necessidade da redenção do homem, de trazer o homem de volta a Deus. Não é? E nesse processo de trazer o homem de volta a Deus, torna-se difícil para o homem anular a si mesmo. Porque para servir a Deus a gente precisa dizer não a nós. Dizer não ao pecado que nos rodeia. Dizer não aos sentimentos negativos e destruidores que surgem em nós. Por quê? Porque o pecado está dentro da gente. Ele não saiu, ele continua. Nós temos hoje o domínio do pecado em nossa vida pelo poder do Espírito Santo. É tanto que Jesus ele é enfático quando diz: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Seguir a Jesus é carregar a cruz. E a primeira cruz que você carrega é você. É você dizer não para a sua vontade, que é contrária à palavra. É você dizer não à sua vontade, que é contrária aos princípios de Deus. É você dizer não a tudo aquilo que desagrada a Deus. O que é isso? Tudinho, consequência do pecado. E quando você entende e aceita isso, você vive bem. Porque você entende que o seu maior tesouro está nos céus, mas também está na terra, que é o reino do Pai, é a cultura do reino de Deus em você. E quando você aprende a viver isso, você constrói uma família saudável, você tem um casamento saudável, você vive um relacionamento saudável.
Né? Lembrando que não existe casamento perfeito, mas existe um relacionamento saudável. Porque perfeito, meu amigo, como a palavra de Deus diz, agora em parte conhecemos, mas quando vier o que é perfeito, Paulo diz aos Coríntios 13, não é? A gente vai se tornar como ele, entendendo, compreendendo tudo e todas as coisas, porque agora em parte conhecemos. Então, dentro da escala Deus, você, no caso eu, depois vem a família e depois a igreja. Por que a igreja está por último, abaixo da família? Porque uma igreja só é saudável quando tem famílias saudáveis. Quando a família não está saudável, o problema sempre vai estourar na igreja. Cedo ou tarde vai surgir os problemas dentro da igreja, porque a igreja é constituída de famílias que foram salvas, que foram perdoadas por Jesus, vieram para dentro do seio da igreja. E é na igreja, que é a segunda instituição divina, que Deus vai trabalhar para restaurar as famílias que foram destruídas pelo pecado. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem ele deve amar a sua mulher de forma que ele alimenta, ele cuida, ele zela, ele preserva, ele faz tudo por ela. Assim como Cristo fez tudo por nós, como igreja remida no sangue de Jesus. Amém? A mulher ela é uma bênção de Deus na vida do homem. A mulher é um presente de Deus para o homem. A mulher de Deus, aquela que é comprometida com Deus, ela vai lutar pelo seu marido, ela vai lutar pelos seus filhos, ela vai lutar pela sua vida com Deus. Trazendo aqui uma observação que eu gostaria de ler para vocês aqui, para que vocês meditem. A mulher, porém, deve servir a Deus e ser um exemplo de amor, edificando a sua casa, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Essa observação que eu trouxe é porque muitas vezes a gente escuta até mesmo algumas mulheres dizer que a Bíblia é machista. Algumas mulheres dizer que Deus beneficia o homem e não a mulher. Isso não é verdade, isso é uma mentira. A palavra de Deus apenas coloca o homem no seu lugar e a mulher no lugar dela. Deus não colocou o homem como cabeça porque o homem é melhor do que a mulher, não. Deus colocou o homem como cabeça porque ele foi criado primeiro. Não é porque o homem é mais inteligente, não é porque o homem é mais capaz, não. É por ordem de chegada. O homem teve a primazia, é a primogenitura, é a bênção da primogenitura na vida do homem. Então, diante disso, no capítulo 24 de Provérbios, vamos lá, fala sobre sabedoria para edificar a casa, o casamento, o relacionamento. Provérbios 24, 3. Diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma, ela se fortalece, ela se solidifica. Então a mulher que teme a Deus, por mais dificuldade que ela tenha no casamento, ela vai consultar a Deus, ela vai buscar a Deus. Ela vai apresentar a sua questão a Deus, como Ana fez. Ana tinha um problema sério com o seu marido. Seu marido tinha outra esposa, não é? Além de ter outra esposa, a outra esposa perturbava a vida de Ana. Mas o caminho de Ana não foi brigar com o marido. O caminho de Ana não foi bater de frente com o marido. O caminho de Ana não foi esculachar, bater boca, brigar, fazer barraco. Não. O caminho de Ana foi a oração, foi a humilhação, foi a busca de Deus para Deus trazer solução. E Deus trouxe solução. Isso é um exemplo de mulheres como Ana, como Abigail, que tinha um marido ruim, mau, perverso. O nome dele era Nabal, que significa filho de Belial. E a sua mulher o defendeu, mesmo ele não prestando, mesmo ele não sendo um bom marido. E Abigail foi uma mulher abençoada por Deus. A Bíblia diz que Deus matou Nabal. Abigail ficou viúva e tornou-se mulher do rei Davi. Deus mudou a situação de
de Abigail. Quando uma mulher teme a Deus, ela edifica a sua casa, mas ela não edifica pela força, ela edifica com sabedoria, ela edifica com entendimento, ela edifica com discernimento, ela edifica buscando a Deus. Ainda em Provérbios capítulo 9, verso 1, Provérbios 9, 1 diz: a sabedoria edificou a casa, lavrou as suas 7 colunas, ou seja, fortaleceu, né? Deu mais vigor, deu mais sustentação àquilo que vai sustentar a sua casa. Capítulo 14 de Provérbios, que a mulher sábia edifica a casa. Então veja que Deus sempre direciona esse lado de edificar a mulher e não ao homem. Por que a mulher e não ao homem? Porque a mulher ela é tendenciosamente inclinada a agir mais pela emoção, pelo sentimento, do que pela razão. E quando nós agimos pelos sentimentos e pela emoção, tendemos a ter atitudes precipitadas que vão destruir, que vão acabar, que vai desfazer os laços de amor, de amizade, de comunhão, de afinidade. Por isso, mulher, valoriza-te. Por isso, mulher, honra a Deus, que te deu uma missão nobre, que te deu uma missão digna, que te deu uma missão santa, a missão de edificar a tua casa, de cuidar do teu marido, de cuidar dos teus filhos, de ser uma bênção. Isso é a missão mais nobre. Você pode ser psicóloga, médica, engenheira, a melhor profissional. Mas a primeira profissão que Deus deu à mulher foi boas donas de casa. Tito, capítulo 2, verso 3 a 5. Que as mulheres sejam boas donas de casa, que ame os seus maridos, que cuide bem dos seus filhos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Primeira profissão da mulher, a mais digna, ser dona de casa, conduzir a sua casa. É isso que Provérbios 31, verso 13, até o versículo 31 do livro de Provérbios diz. Como ela cuida da casa, como ela administra a casa, como ela faz, como ela edifica, como ela constrói. E o capítulo 31 de Provérbios, a partir do versículo 10, fala que os filhos dela reconhecem ela de tal forma que eles dizem, que eles divulgam, que eles anunciam o tipo de mãe que tem. O marido faz da mesma forma. Existem muitas mulheres, mas nenhuma é igual a ti. Nenhuma procede virtuosamente como ti. O seu marido a louva. Sabemos que estamos em um momento, em um período em que as mulheres elas têm abandonado o seu papel. Têm deixado o seu papel de lado. Tem se esquecido da palavra de Deus, mesmo que existam igrejas lotadas de mulheres, muitas com cargos na igreja, exercendo funções, mas que têm abandonado o papel que Deus lhe deu, a função que Deus lhe deu, ser ajudadora do marido, edificar. Eu sei que não é fácil uma mulher ser esposa e ser submissa a um homem que não faz por ela o que ela merece e o que ela é digna de receber. Mas aí você não pode reclamar, foi você que escolheu ele. Foi você que quis se casar com ele, você não abraçou ele. Porque todo casamento hoje, ele não começa no dia, ele começa no período do conhecimento, onde precisa se observar, onde precisa se analisar quem é a pessoa, de onde está vindo, o contexto social, o grupo familiar que ele está saindo, como ele se comporta com a mãe, como é que ele se comporta na rua. Não adianta você dizer que ama, que vai casar com ele, que ele vai mudar, que não vai. Um homem que não respeita a mulher, a primeira mulher da vida dele, que é a mãe, não vai respeitar nenhuma outra. Um homem que não ama a mãe, não vai amar nenhuma outra mulher. Um homem que não dignifica a sua mãe, não vai dignificar a sua mulher. Então muitas vezes as mulheres reclamam dos seus maridos, mas elas escolheram homens errados.
Muitos escolhem pela aparência, pelo desejo carnal, não é? Pelo sentimento que brota a partir dos seus hormônios, porque os hormônios entram em ebulição e muitas vezes a gente, em vez de escolher com a cabeça, a gente escolhe com o coração, com o sentimento, com a emoção. E alguém pode dizer, mas pastor, a gente vai casar com alguém que não tem sentimento? Nem sempre o amor nasce na hora. O amor pode ser desenvolvido com o passar do tempo, com o conhecer. Porque caráter é uma coisa que permanece. Sentimento, ele acaba. Caráter, não. Quando você desenvolve o amor baseado no caráter de uma pessoa, a palavra de Deus diz que o amor nunca falha, que o amor nunca acaba. E não acaba mesmo, não. O que acaba são os sentimentos que foram produzidos em torno de uma figura atrativa. Porque muitas vezes a gente se atrai pela aparência, pela beleza, por aquilo que está diante dos nossos olhos. E eu costumo dizer que nem sempre o que a gente está vendo é o que a gente está vendo. E o que a gente está ouvindo é o que a gente está ouvindo. A gente precisa analisar muito. Porque a gente não pode escolher uma coisa agora e depois menosprezar, deixar de lado. No próximo vídeo, nós vamos dar sequência falando sobre casamento e nós vamos trazer alguns assuntos muito importantes para que você seja edificado, para que você cresça. Que Deus abençoe você. Meu desejo é que a sua família seja edificada, que a sua família seja abençoada, que Deus abençoe teu marido, que Deus abençoe tua esposa, que Deus abençoe teus filhos, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe as obras das tuas mãos, o trabalho das tuas mãos, multiplique o teu pão, multiplique o teu vinho, multiplique o teu leite, multiplique os teus viveres. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Se este vídeo, se este canal abençoou a sua vida, indique para alguém, mande para alguém, curta, comente, compartilhe e ajude a palavra de Deus a ser propagada, a ser divulgada. Se você puder nos ajudar com qualquer quantia, qualquer valor, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 500, quanto você quiser, faça a sua oferta, envie para o Pix 766-242-93420, no nome de Marcigreide Maria dos Santos Melo. Esse é o nome da minha esposa. Você deposita lá a sua oferta de amor, sua doação, como você queira dizer, como você queira falar. Estou aqui mais uma vez gravando no quarto do meu filho, né? Trazendo essa mensagem ainda dentro desse quarto, ainda não tem um estúdio apropriado. E espero em Deus, em breve, termos um local apropriado, adequado, para que a gente possa fazer vídeos melhores, com a qualidade melhor e maior, com o propósito de te abençoar. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus. Até mais.